Graça e paz a todos. Muitos aqui no meu canal vêm com algumas críticas. Estou respondendo a todas, ao qual eu consigo ter o tempo de respondê-las. E alguns vêm com bastante críticas falando por que eu falo mal da congregação. E eu vou responder, como sempre, à luz das Escrituras. Bom, gente, nas Escrituras nós podemos ver que sempre foi a luta contra heresias. Sempre houve denúncias contra heresias e o falso evangelho. E não é diferente hoje com nenhum cristão. Eu consigo enxergar, à luz das Escrituras, e elas nos dizem, Cristo rebatendo a hipocrisia daqueles homens, dos fariseus, em Mateus 23. Ali Cristo vem rebatendo, dizendo que aqueles homens colocam fardos pesados que nem eles conseguem carregar em cima de outras pessoas. Cristo vem rebatendo isso veementemente em todas as Escrituras. Quando ele encontra, se eu não me engano, com os discípulos de João Batista e diz a eles que o que mata não é o que você come, mas sim o que você fala, o que você faz, o que procede do seu coração. Então, quando o Senhor ele começa o seu ministério na terra, ele começa sim combatendo todas as falsas doutrinas. Aí eu falar as doutrinas dos fariseus. E quando nós olhamos na luz das Escrituras, nós vemos também muita dificuldade no evangelismo da congregação que não existe. Né? Não existe. O evangelismo da congregação ele é um evangelismo doente, ao qual se usam de artifícios de experiências próprias, como testemunhos, o que Deus fez na minha vida, o que Ele realizou, as obras, as maravilhas. E quando a pessoa ela entra dentro da igreja, ela começa a enxergar, aqui é o teu lugar, só aqui tem a verdadeira doutrina, só aqui você vai ter a palavra vinda do céu. E isso vai ganhando a pessoa de uma forma totalmente demoníaca. Ao invés da pessoa enxergar a sua pecaminosidade e ter ali o confronto com a beleza do Evangelho e a sua natureza caída desde Adão, ao invés de haver isso e ela ser reconstituída pelo Evangelho, ela começa a ter uma vida totalmente desregrada após entrar nessa denominação. Charles Spurgeon diz que se a tua vida espiritual é totalmente deturpada, a tua vida material vai ser. A tua vida pessoal vai ser toda errada. Se o homem anda fora das Escrituras, a sua vida vai ser errada. Eu vou citar alguns pontos aqui. Primeiro ponto, nós conseguimos ver que Cristo diz, portanto, ide. Portanto, ide. Ele fala primeiro, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, Cristo diz aqui, verso 19, Mateus 28. Cristo diz, ide. A primeira coisa que Cristo diz é, saiam de onde vocês estão. Saiam, sejam os famosos peregrinos. Saiam de lugares em lugares e vão pregar o meu evangelho. E a congregação já prega. Quem vir aqui, quem entrar aqui, receberá o verdadeiro evangelho. Não, já está contradizendo, porque, primeiro, para que você batize, que é o segundo ponto que Cristo expõe aqui, para que você batize, você tem que ter o evangelho no seu coração, conhecer a tua natureza, conhecer quem é Deus, para que aí você demonstre à igreja que você sim é um crente salvo. Mas, na verdade, o que é pregado é que o batismo salva, já é um ponto herético. Então, quando nós começamos a ver todos esses erros, fica impossível não denunciar, porque o cerne do evangelho é a denúncia contra as falsas doutrinas, para que a doutrina verdadeira de Cristo, o evangelho,
seja anunciado. O evangelho da congregação é um evangelho doente, porque é um evangelho constituído em regras, em doutrina. O evangelho, ele consiste nas boas novas. As boas novas de que Cristo se entregou para todos aquele ao que ele se aproveu salvar. E não a todo mundo. Charles Spurgeon diz que imagina se Cristo morresse por aqueles que já estão no inferno, por aqueles que não são salvos. De que valeria a sua morte? Então Cristo se entregou àqueles ao qual ele se aprove salvar. Isso nós encontramos na doutrina da predestinação, né? E alguns pontos de Romanos, se não em Romanos inteiro, diz muito a respeito disso. Então nós vemos um evangelho muito doente na congregação, fica impossível não denunciá-lo. Quando nós vemos que Cristo disse, ide, a congregação não tem evangelismo, não é uma igreja itinerante no sentido evangelístico, não tem pessoas saindo para evangelizar na rua. E quando evangelizam pelas suas obras, pelo seu porte de homem e mulher de Deus, pelo seu cabelo, pela sua saia, pelo seu terno, pelo seu jeito de falar, pela sua religiosidade. E não é assim que o evangelho é pregado. O evangelho ele confronta o seu pecado e quem você é. Isso nós não conseguimos encontrar. Eu vou iniciar aqui no meu canal uma série de vídeos citando pontos heréticos da congregação. Eu peço que você, em todos os vídeos ao qual eu começar a explanar aqui esses pontos, abra as Escrituras. Leia as Escrituras. Muitos estão dizendo que eu fugi da minha cidade. Ou eu fugi da minha cidade. Não, eu não fugi da minha cidade. Eu estou simplesmente por motivos pessoais em outro lugar, mas primeiramente, estou por conta de uma igreja bíblica para ser pastoreado, para ser auxiliado por irmãos bíblicos. E é isso que falta na congregação. Não há pregação de escrituras. Você pode ver que a todo momento há pessoas dizendo que vão à igreja, à casa de Deus, buscar a palavra. Eu gostaria que vocês escrevessem no comentário aqui. Escrevam. Aonde está escrito que Cristo disse que para os discípulos irem pregar o evangelho, ou viverem uma vida cristã, ou fazerem discípulos em nome de Cristo, ou viverem uma vida de acordo com a palavra, onde está escrito que Cristo disse que eles têm que buscar a palavra? Onde está escrito? Não há relatos bíblicos de que homens e mulheres de Deus tiveram que buscar a palavra para tomar decisões. John Stott, em seu livro, diz que crer é também pensar. Então, se você analisa isso à luz das Escrituras, Cristo diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, se a fé vem por um sentido, que é o ouvir, a audição, ela não vem por um sentimento. Então, ao momento que você crê, você ouve. E esse sentido de ouvir te traz o sentimento de que você é X, Y, Z pessoa diante de Deus. E que o seu pecado aflige totalmente a sua natureza. E de que se seu pecado aflige totalmente a sua natureza, você só é justificado pela fé. Você só é salvo pela graça, mediante a fé. Então, quando nós vemos todos esses relatos, nós não conseguimos enxergar o Evangelho. Quando você entra na congregação, você crê que lá há Deus falando na boca do homem. Mas, na verdade, há um povo se deslocando a um lugar para ouvir de um oráculo que você tem que fazer da tua vida. Cristo diz que nós não podemos nos preocupar com o que nós vamos falar, porque o Espírito Santo colocará as palavras na nossa boca. Se tratando de evangelismo. Se o Espírito Santo, de acordo com as Escrituras, coloca a palavra na nossa boca, no nosso coração, o porquê buscar conselhos heréticos dentro de uma igreja que não prega o Evangelho? Você coloca a sua melhor roupa, o melhor perfume, o instrumento todo envernizado, né, todo limpo.
E você entra num lugar onde não confronta o teu pecado, mas sim te faz um crente sem fundamentos bíblicos, sem o conhecimento da tua depravação total. Porque quando fala do teu pecado numa pregação, você não quer ouvir sobre isso, você quer ouvir sobre o que você tem que fazer. E quando se fala sobre pecado, se fala de uma maneira legalista. Não pequem, seja santo. Mas a qual nível de santidade dizem dentro dessa igreja? O que é andar em santidade? Andar em santidade é andar de acordo com as Escrituras e não andar de acordo com usos e costumes e legalismo. Então, a partir de hoje, eu vou começar a citar pontos heréticos dentro desta seita. A congregação não é uma igreja, a congregação é uma seita. Eu vou citar algumas definições de seitas em algum outro vídeo. Mas todo lugar que se coloca como o principal lugar que ali há salvação é uma seita. Quando dizem que não aceitam batismo de outro lugar, é uma seita. Então, vamos fazer um teste. Entre alguém de outra denominação na congregação, fala, não, eu creio que aqui é a igreja certa. Qual é o primeiro ponto que eles vão falar? Você tem que se batizar. Eles não perguntam se você crê em Cristo, se você acredita se você já estudou as doutrinas da graça, se você já viu a depravação total em nós romanos, sobre a tua depravação, sobre o teu pecado. Não, simplesmente eles falam de batismo. Então, eles não analisam o batismo de uma instância bíblica, mas o pecado para eles é analisado de uma questão humana. O que você faz pelas suas obras? Como que é o seu proceder diante de X, Y situações? Então, certos aspectos cruciais fazem deste lugar uma seita. Ok? Então, o vídeo já está acabando os minutos aqui, eu vou fazer alguns outros vídeos daqui a pouco e vou começar a citar alguns pontos heréticos dessa igreja. Ok? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, graça e paz.